No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas televisões da Samsung. Vai ser a Q60C que está aqui atrás de mim contra a Q65C, duas televisões da Samsung, como eu falei, que foram lançadas neste ano de 2023. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver todas as principais diferenças e semelhanças entre essas duas TVs, começando aí diretamente com as diferenças entre elas. Mas antes de ver essas diferenças, apenas lembrando, pessoal, o apoio de vocês nesse tipo de vídeo é super, ultra, mega importante pra gente. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, é muitíssimo importante pra gente. E lembrando que se vocês são novos aqui no canal, estão pensando em comprar uma televisão, querem pagar barato, aqui vai uma super dica pra vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa pra vocês e é de graça pra entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês de lá. A primeira diferença entre elas está no visual, para ser mais específico aqui, no suporte de mesa, que como vocês já conseguem ver através dessas imagens, a televisão Q60C tem aqueles suportes laterais que fica ali um em cada canto da TV, enquanto a televisão Q65C tem o suporte central, como vocês estão vendo aí através das imagens. E ainda sobre o visual da Q60C, vale a pena mencionar que os pezinhos que ela utiliza permite que a gente coloque a televisão um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, a depender da sua preferência. No nosso caso aqui, durante os testes, a gente sempre usou ela ali no mais alto possível. Em relação ao controle remoto, como vocês estão vendo aí nas imagens, as duas são iguais e as duas televisões carregam ali via energia solar ou via energia da sua luz de casa mesmo, ou via USB, ou seja, funcionam sem a utilização de pilhas. Outra diferença é em relação aos tamanhos que essas duas televisões estão disponíveis à venda aqui no Brasil. A Q60C, por exemplo, está disponível em tamanhos de 50, 55 e 65 polegadas. Já a televisão Q65C está disponível nos tamanhos de 55, 65 e 70 polegadas. Ou seja, pessoal, se você está procurando uma televisão de 50 polegadas, a Q60C, aqui atrás de mim, passa a ser a única opção. Já se você está procurando uma televisão maior de 70 polegadas, nesse caso daí, a única opção seria a Q65C. E no nosso caso, as duas televisões que a gente está testando aqui, ambas são de 55 polegadas. E a próxima e última diferença que a gente separou para mostrar aqui para vocês nesse vídeo é em relação à qualidade de imagem delas. Primeiramente, em relação à qualidade de imagem, antes de a gente ver aqui quais são as diferenças, é importante deixar claro que para a maioria dos usuários provavelmente não vai fazer tanta diferença assim escolher entre uma ou outra televisão, porque na maioria dos nossos testes a qualidade de imagem entre essas duas televisões eram extremamente parecidas. E o fato delas terem uma qualidade parecida já era de se esperar, afinal de contas são duas TVs da Samsung, na mesma faixa de preço, são duas televisões de resolução 4K com suporte para HDR e também com suporte para a tecnologia QLED, que fornece ali pra gente uma maior gama de cores, entregando dessa forma uma imagem mais bonita, por exemplo, se comparado a televisões de entrada mais convencionais que não utilizam nenhum tipo de tecnologia como o QLED, por exemplo. E além disso, as duas televisões possuem um bom nível de preto e um bom nível de contraste, o que já era de se esperar, afinal de contas as duas televisões utilizam painel do tipo VA. No entanto, é bom destacar que as duas televisões não utilizam nenhum tipo de recurso de escurecimento local, ou seja, fazem um bom trabalho para categoria, mas não é um trabalho assim que fique acima da média se comparado a outras TVs de painel VA. Mas apesar de todas essas semelhanças, como a gente já falou, sim, existe diferença em relação à qualidade de imagem, e é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. A primeira diferença é que a televisão Q65C tem um pouco a mais de brilho se comparado à televisão Q60C. Isso era mais fácil de ser visualizado, especialmente ali quando eram cenas mais brilhantes, especialmente com tons de branco, como nessas imagens que vocês estão vendo agora. De qualquer forma, a diferença era bem sutil, mas sim, a televisão Q65C entregava pra gente um pouco a mais de brilho se comparado à Q60C. Mas tem um detalhe importante aqui, o fato da Q65C entregar pra gente um pouco a mais de brilho também fazia com que o nível de preto dela fosse um pouco menos profundo. Inclusive nessa parte do vídeo até recomendo que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão vendo aqui esse vídeo, porque assim fica mais fácil de ver essa questão. Era uma diferença sutil, mas sim, dava pra ver. E por conta dessa questão, em algumas cenas mais escuras, acabava-se tendo ali a percepção que a Q60C, por ter um nível de preto um pouquinho melhor, era como se ela também entregasse pra gente um contraste melhor. Mas
mais uma vez, são diferenças sutis, que provavelmente a maioria só ia visualizar mesmo e conseguir enxergar colocando lado a lado, mas como a gente está fazendo uma comparação e percebeu, está contando aí tudo para vocês. Outra diferença que vale a pena pontuar em relação à qualidade de imagem é na questão do vazamento de luz, porque pelo menos nas duas unidades que a gente está testando, a TV Q65C tem um pouco a mais de vazamento de luz. Então nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, tentem perceber que na Q65C, nas duas pontas laterais, tem ali uma região que é um pouco mais esbranquiçada, que no caso seria o vazamento de luz na Q65C, que dava para ver nessas cenas mais escuras. Já na Q60C, sim, ela também tem vazamento de luz, só que é num nível menor, inclusive bem difícil de captar nas câmeras. Então sim, no vazamento de luz da Q60C, pelo menos nas duas unidades que a gente está testando, se saiu um pouco melhor. De qualquer forma, é bom deixar bem claro nesse vídeo que essa questão de vazamento de luz pode variar um pouco de unidade para unidade. Então sim, no nosso caso a Q60C se saiu melhor nesse sentido, mas não é uma garantia que todas as Q60C, por exemplo, vão se sair melhor nessa questão de vazamento de luz. Ainda sobre a qualidade de imagem, uma outra diferença que eu percebi colocando essas duas televisões lado a lado foi o seguinte: por algum motivo, no caso da Q65C, ela acabava esverdeando algumas imagens, como essa imagem que vocês estão vendo aí agora. Percebam que a casa ali no fundo tem uma cor bem esverdeada na Q65C, algo que não acontece na televisão Q60. Uma outra imagem que a gente separou é essa que vocês estão vendo agora. Tentem focar ali no rosto da mulher que está aparecendo na cena e também no fundo da imagem e tentem perceber mais uma vez como a televisão Q65C, por algum motivo, acabava ali esverdeando mais a cena, algo que não acontecia na Q60C. E nessa outra imagem do leão que vocês estão vendo agora, essa questão também ficava visível. Perceba como a televisão Q60C à esquerda parece que tem cores ali mais vivas, mais naturais, já a televisão Q65C na direita acabava perdendo um pouco desses detalhes, dessas cores e acabava esverdeando aí a tela de forma geral. De qualquer forma, é bom deixar claro, pessoal, que essa questão de ficar mais esverdeado na televisão Q65C era apenas em algumas cenas. Na maioria, elas eram bem parecidas. De qualquer forma, como a gente visualizou essa questão, a gente está contando aqui para vocês. Mas se por acaso você comprar a Q65C e achar que ela está te entregando ali uma imagem um pouquinho mais esverdeada, algo que você pode fazer é entrar na configuração da Q65C e aumentar um pouco a configuração de matiz, que dessa forma você vai perder esse esverdeado que ela coloca na cena, ou então você pode fazer até uma junção e aumentar um pouco a saturação ao mesmo tempo ali que aumenta a matiz. De qualquer forma, eu só recomendo que vocês mexam nesse tipo de coisa se vocês realmente acharem que é necessário e realmente estavam vendo ali que estava um pouquinho a mais esverdeado do que deveria ser, sabe? Mas, enfim, fica aí a dica para vocês. E agora que a gente viu todas as principais diferenças entre essas duas TVs, vamos passar aqui rapidamente por todas as outras coisas onde elas são iguais, só que essa parte do vídeo também é bem importante que vocês assistam, porque agora vocês vão saber se elas mandam bem ou não nas outras características e quais funções que elas entregam aí pra gente. Em relação à qualidade do ângulo de visão, as duas televisões fazem um trabalho bem legal se a gente levar em consideração que se tratam de TVs de painel VA. E por que eu digo isso? Porque televisões de painel VA não são conhecidos por entregar um ângulo de visão muito bom. Então sim, se você comprar uma televisão com painel IPS, por exemplo, você vai ter um ângulo de visão que é superior. No entanto, se a gente levar em consideração que se tratam de televisões de painel VA, dá para dizer sim que o ângulo de visão aqui das duas tá bem legal. Em relação à questão da uniformidade de cor, que é a capacidade que a televisão tem de mostrar pra gente uma cor bem uniforme por uma área bem grande da tela, nessas duas questões, as duas televisões fazem um trabalho aí bem competente para a categoria. Obviamente que se você tiver um olhar muito atento, você vai perceber que quando a televisão está reproduzindo uma mesma cor por uma área muito grande da tela, que não fica assim 100% perfeito, mas fica bom, melhor até inclusive se comparado a televisões mais caras da Samsung que a gente já testou aqui no canal. Então por isso eu digo que ela faz um trabalho legal e competente para a categoria em relação a isso. Em relação aos recursos para os jogadores de videogame, aqui as duas televisões são iguais. Entregam para a gente uma taxa de atualização de 60 Hz, sem suporte para tecnologias como VRR ou HDMI 2.1. Ainda em relação à experiência com jogos de videogame, vale a pena dizer que as duas televisões têm aquela barra gamer especial que fica na parte de baixo da televisão, que vocês podem acionar segurando no botão play do controle remoto da TV
e é uma barra gamer ali que dá acesso a gente a algumas funções de forma mais rápida. Então vocês conseguem ali mudar a qualidade de imagem entre alguns modos pré-definidos, vocês conseguem colocar uma mira na tela se vocês quiserem, vocês conseguem acionar também o Motion Plus, que para quem não sabe é uma tecnologia que a televisão tem de entregar a imagem pra gente um pouco mais fluida do que o original, algo interessante especialmente do meu ponto de vista para estar se utilizando em jogos que rodam a 30 quadros por segundo, mas essa questão pode variar um pouco de jogo a jogo, sabe? Alguns jogos ficam legais, outros nem tanto, e além disso pode impactar um pouco no input lag da televisão. De qualquer forma, é um recurso legal de estar sendo utilizado, ou pelo menos experimentado, especialmente aí em jogos que rodam a 30 quadros por segundo, pois sim, a imagem dá a sensação de ser um pouco mais fluida com esse recurso ativado. E para os jogadores de PC, vale a pena mencionar que nas duas televisões vocês conseguem estar mudando a proporção da tela para jogos de PC que são compatíveis para essa tecnologia. Então vocês conseguem jogar ali na proporção 21:9 ou 32:9. Em relação ao sistema operacional, as duas televisões são idênticas utilizando o sistema Tizen, que é bem completo em termos de aplicativo, e vale a pena já lembrar para vocês que as duas televisões possuem já suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que permite aí que a gente jogue jogos de Xbox via internet sem a necessidade de precisar do console físico. Apenas vale lembrar aqui que não é gratuito, tá pessoal? Tem que pagar lá uma assinatura para a Microsoft de R$ 44,99, pelo menos esse é o preço na data desse vídeo. Ainda sobre o sistema, as duas televisões possuem suporte para o aplicativo Samsung TV Plus, que para quem não conhece é um aplicativo gratuito onde vocês conseguem assistir a vários canais de televisão a cabo gratuitamente ali na televisão e funciona super bem. A única coisa que vale a pena destacar é que na maioria dos canais a qualidade não é assim muito boa, de qualquer forma é legal e dá para usar aí tranquilamente. Um outro recurso interessante que as duas televisões possuem é a capacidade de dividir o conteúdo que a gente está assistindo ali na tela. Então vocês conseguem, por exemplo, assistir televisão e ao mesmo tempo espelhar a tela do notebook ou do celular. Apenas vale o alerta que isso não vale 100% para tudo, tá pessoal? Por exemplo, a gente não conseguia espelhar a tela do Netflix e ao mesmo tempo fazer uma outra coisa. Então isso também pode variar ali a depender do aplicativo que você está usando na TV. E para finalizar essa parte sobre o sistema operacional, vale a pena dizer que as duas televisões possuem suporte para assistente de voz da Bixby e da Alexa, e em relação à fluidez do sistema, pelo menos nos nossos testes, as duas mandaram bem até o momento, não travaram em nenhum momento e também não mostraram aquelas lentidões exageradas que a gente vê às vezes em outras televisões de entrada. Então, por enquanto, tudo certo em relação a isso. Obviamente que dá para ver que poderia ser mais rápido, não é assim uma super top de linha, mas está um desempenho bem legal. Falando agora em relação às conectividades das televisões, elas também são iguais, estão aparecendo inclusive agora na tela para vocês darem uma olhada, e as duas televisões possuem suporte para o Wi-Fi do Band, HDMI eARC e também para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, agora que a gente viu todas as principais semelhanças e diferenças entre essas duas televisões, qual televisão comprar? Antes de dar minha opinião, pessoal, mais uma vez, apenas lembrando rapidinho aqui, se vocês chegaram até esse momento, gostaram do vídeo e ainda não deram gostei, não esqueça, é super, ultra, mega importante pra gente, isso incentiva muitíssimo a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, e também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, onde diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, esperamos vocês lá. Mas então, pessoal, qual televisão comprar? Assim, sendo bem sincero, eu acredito que para a maioria das pessoas não deve fazer tanta diferença assim comprar uma ou outra televisão, porque as duas são bem parecidas e quando tem diferença são mais em cenas de exceção, casos isolados, sabe? Então, para a maioria das pessoas, provavelmente vale mais a pena ir na televisão mais barata. De qualquer forma, se você ainda está com dúvida, uma dica que eu posso dar para vocês seria o seguinte: ir na televisão Q65C, se você vai usar a televisão ali em um ambiente iluminado, afinal de contas ela tem mais brilho. Tudo bem que a quantidade de brilho que ela tem a mais é bem pouquinho, de qualquer forma para um ambiente iluminado, quanto mais brilho melhor, então por isso talvez seja mais indicado a Q65C. Agora, se você vai usar a TV em um ambiente que é mais escuro, talvez para você a Q60C
tem ali um resultado melhor. Afinal de contas, como a gente viu nesse vídeo aqui, apesar dela ter menos brilho, ela tem um nível de preto que é um pouquinho melhor, o que acaba passando uma percepção de melhor contraste e pelo menos na unidade que a gente testou, ela também é melhor na questão do vazamento de luz. Mais uma vez, isso pode variar um pouco de unidade para unidade. De qualquer forma, nas duas TVs que a gente tem aqui, sim, a Q60C mandou um pouco melhor no vazamento de luz. E querendo ou não, também tem aquela outra questão que a gente mencionou, que em algumas cenas a Q65C acabava esverdeando um pouco a imagem, algo que não aconteceu na Q60C. Então, se você vai usar a TV em um ambiente que é um pouco mais escuro, talvez a Q60C seja mais indicada. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram do vídeo? E se vocês possuem alguma dessas duas televisões, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua TV. Você concorda com tudo que a gente disse? Discorda? A sua TV tem, por exemplo, vazamento de luz? Manda bem, não tão bem assim nessa característica? Enfim, coloca aqui embaixo, compartilhe a sua experiência com a gente para estar enriquecendo aqui o conteúdo do vídeo e também estar ajudando outros usuários que possam estar na dúvida aí de qual TV comprar. Mas de forma geral foi isso, esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!